tarde. Tudo bem? Na aula passada nós tivemos um imprevisto com energia, né? E aí eu vou diluir um pouquinho a aula passada na aula de hoje e na aula de quarta-feira, tá bom? A aula passada, na verdade, nós vamos falar, já íamos de qualquer forma falar sobre o que nós falamos semana passada, e falávamos na quarta passada, na aula de hoje, porque hoje seria propriamente a aula de construção de gráficos, né? A gente vai pegar a derivada, primeira, segunda derivada de funções, e com base no significado delas para a função, a gente consegue esboçar gráficos de funções, porque através da derivada nós conseguimos encontrar intervalos de crescimento e decrescimento da função, pontos de máximo e de mínimo da função, intervalos de concavidade da função, pontos de inflexão. E com isso a gente consegue basicamente esboçar o gráfico da função, tá? Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais a respeito disso, tá? Na aula passada eu cheguei a falar sobre o que é concavidade de funções e o que é ponto de inflexão de uma função. Ponto de inflexão é o ponto onde há mudança de concavidade, né? Tudo bem? Tá? Na aula retrasada, nós vimos que quando a derivada da função é positiva, num certo intervalo, nesse intervalo a função é crescente. Se a derivada for negativa, a função é decrescente. Tá bom? Então, esses conceitos que nós vimos nas últimas aulas, eles nos serão muito úteis para a aula de hoje, tá bom? Vou começar com esse teoremazinho aqui, ó, que aparece. Seja f uma função que admite até segunda derivada no intervalo aberto. Se a segunda derivada da função for positiva no intervalo, então a concavidade da função desse intervalo é voltada para cima. E se a segunda derivada for negativa nesse intervalo, então a concavidade da função é voltada para baixo. Segunda derivada positiva, concavidade para cima. Segunda derivada negativa, concavidade para baixo. Esse resultado é importantíssimo, gente, porque através dele nós conseguimos extrair os intervalos onde a função é côncava para cima ou para baixo. Tá? Mas por que isso aqui faz sentido? Imagina que você tem um gráfico, uma função, esse gráfico, num certo intervalo, tem concavidade voltada para cima. Tá? Concavidade dessa curva f aqui é voltada para cima. Tá bom? Olha para os coeficientes angulares dessa curva. Os coeficientes angulares das retas tangentes a essa curva, tá? Tá aqui a reta tangente, reta tangente, reta tangente, reta tangente. O que está acontecendo com os coeficientes angulares dessas retas? Aqui a reta tangente ela está menos íngreme e ela está ficando cada vez mais íngreme. Você concorda com isso? Isso significa que os coeficientes angulares dessas retas estão o quê? Aumentando, estão crescendo. Você concorda com isso? Tá? Aqui o coeficiente angular tem um certo valor. Aqui ele já é maior que esse, porque está mais íngreme. E está aumentando essa declividade da reta. Então os coeficientes angulares estão crescendo. Tudo bem? Então olha a conclusão que nós chegamos. Essa função f, ela possui concavidade para cima. O que isso significa?
significa que os coeficientes angulares dessa função, das retas tangentes a essa função, estão aumentando, estão crescendo, certo? Olha só, coeficientes angulares das retas tangentes estão crescendo. Ora, mas o que é o coeficiente angular das retas tangentes? A curva? O que é o coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva? É a derivada da curva, certo? Ou seja, eu posso traduzir essa informação, que os coeficientes angulares das retas tangentes à curva f estão crescendo, eu posso traduzir isso como a derivada da função f está crescendo. Tudo bem? Então isso aqui significa que f', a derivada da função, está crescendo. Ela é crescente. Mas se uma função é crescente, o que eu posso falar sobre a derivada dela? Como é que eu encontro os intervalos de crescimento ou decrescimento de uma função? Eu olho os intervalos onde a derivada dessa função é positiva, não é assim? Se uma função é crescente, significa que a derivada dela é positiva. Ou seja, se a derivada da f está crescendo, significa que a derivada dessa... Mas quem é a derivada da derivada? É a segunda derivada. Então isso significa que a segunda derivada é positiva. E é essa informação que nós temos. Se a segunda derivada, vale a ida e vale a volta, se a segunda derivada é positiva no intervalo, então a concavidade da função é voltada para cima. Por quê? Porque se a segunda derivada é positiva, é porque a primeira derivada é crescente. E se a primeira derivada é crescente, é porque a concavidade da função é voltada para cima. Beleza? De modo totalmente análogo, nós podemos analisar uma função com concavidade voltada para baixo. O que está acontecendo com as retas tangentes? O coeficiente angular delas está diminuindo, está decrescendo, está ficando cada vez menos íngreme. Tá? Então, essa função f tem concavidade voltada para baixo. O que isso significa? Significa que as retas tangentes, os coeficientes, deixa eu só para escrever igual aqui, os coeficientes angulares das retas tangentes estão decrescendo. Ora, mas o coeficiente angular da reta tangente é nada mais que a derivada da função. Então, a derivada da função f está decrescendo. Ora, mas se uma função decresce é porque a derivada dela é negativa. Então, se a primeira derivada é decrescente, é porque a segunda derivada é negativa. Beleza? Então, por isso que esse teorema é verdadeiro. Então, a partir de agora, quando nós quisermos saber os pontos, os intervalos onde uma função é côncava para cima ou para baixo, basta que nós olhemos para os intervalos onde a segunda derivada dessa função é positiva, com cavidade voltada para cima, ou negativa, com cavidade voltada para baixo. E aí nós podemos nos remeter ao ensino básico. Lembra de ax² mais bx mais c, com a diferente de zero? Função quadrática. Calcula a derivada. Quem é a derivada? 2ax mais b. Calcula a segunda derivada. 2a.
Então, se a segunda derivada é positiva, ou seja, se 2a é maior que zero, ou seja, se a é maior que zero, a concavidade de f é voltada para a concavidade da parábola. A gente já sabe, né, que é o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, mas a concavidade dessa curva é voltada para cima. E se é negativa, ou seja, se a é menor que zero, então a função tem concavidade para baixo. Então é por isso que lá no ensino básico, quando vocês estudaram função quadrática, o professor dizia que se o coeficiente a é positivo, a concavidade da parábola é para cima, e se é negativa, a concavidade é para baixo. É por conta disso. Tudo beleza? Há alguma dúvida? Fala. Eu escrevi para cima também, né? Para baixo aqui, obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Então, vamos utilizar esse conceito nesse primeiro exemplo. Eu quero verificar os intervalos em que a concavidade dessa função aqui, x sobre 1 mais x quadrado, é voltada para cima ou para baixo. E os pontos de inflexão. Os pontos de inflexão eu obtenho analisando a concavidade, porque onde houver mudança de concavidade, aí eu vou ter ponto de inflexão. Tudo bem? Então vamos lá. Para eu analisar concavidade, eu preciso olhar para a segunda derivada. Então tem que derivar isso aqui duas vezes. Tá bom? Deriva a primeira. Aqui eu tenho uma função quociente, então eu tenho que usar a regra do quociente, tá? Derivada do quociente. Deriva a primeira, que é 1, vezes a segunda, que é 1 mais x quadrado, o próprio 1 mais x quadrado, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que é 2x, sobre o quadrado da segunda. 1 mais x quadrado ao quadrado. Então, essa derivada aqui, ó, vai ser 1 x quadrado menos 2x quadrado. X quadrado menos 2x quadrado é menos x quadrado. Essa é a primeira derivada. Beleza? Segunda derivada. Regra do quociente de novo. Vamos lá. Deriva a primeira. Derivada da primeira é menos 2x. Vezes a segunda. 1 mais x quadrado ao quadrado. Menos a primeira. 1 menos x quadrado. Vezes a derivada da segunda. Aqui eu tenho que usar a regra da cadeia, certo? Para derivar a segunda. Então fica 2 vezes ela vezes a derivada dela. Fica 2 vezes 1 mais x quadrado, vezes a derivada de 1 mais x quadrado, que é 2x. E tudo isso pelo quadrado da de baixo, ou seja, 1 mais x quadrado, ou seja, a quarta. Tá bom? Tá? Dá para simplificar alguma coisa? Dá, ó. Observem que aqui tem um fator 1 mais x quadrado, tem dois fatores, na verdade, 1 mais x quadrado, e aqui também. Então, posso simplificar um de cada com um de baixo. Certo? Então, eu cancelo um daqui, cancelo esse e cancelo um daqui. Sobram 3 aqui. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Segunda derivada. Vai ficar... Aqui eu posso distribuir logo. Menos 2 vezes 1, menos 2x vezes 1, menos 2x. Menos 2x vezes x quadrado, menos 2x ao cubo. 4x vezes menos 1 dá menos 4x. 4x vezes mais x ao quadrado dá mais 4x ao quadrado. Desculpa, 4x ao cubo. X quadrado vezes x ao cubo. Sobre 1 mais x ao quadrado, a terceira. Certo? Então, a segunda derivada vai ser 4x ao cubo menos 2x ao cubo, 2x ao cubo. Menos 4x menos 2x, menos 6x.
sobre 1 mais x quadrado a terceira. E agora eu preciso estudar o sinal dessa segunda derivada para eu ver os intervalos onde a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Antes, eu posso olhar os candidatos a pontos críticos. Quais são os candidatos a pontos críticos de uma função? São os pontos em que a segunda derivada é zero ou não existe. Tá bom? Essa daqui existe para todo x. Isso aqui nunca dá zero, denominador. Né? Isso aqui é positivo, isso aqui é sempre positivo, então isso aqui nunca dá zero. Então eu vou igualar isso aqui a zero. Para que isso seja zero, o numerador tem que ser zero. Confere? Ponho 2x aqui em evidência. Fica x quadrado menos 3 igual a zero. E daqui eu tenho duas possibilidades. Ou 2x é zero e, portanto, x é igual a zero. Ou x ao quadrado menos 3 é zero. E, portanto, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Confere? Alguma dúvida? Tudo bem? Esses são os candidatos a pontos críticos da função. Tá? Vamos analisar o sinal. Essa segunda derivada, deixa eu colocar ela de novo aqui, ó. Dois x à terceira menos 6x. Essa segunda derivada, esse fator de cima, eu escrevi como esse aqui, ó. Eu posso escrever ele assim, ó. 2x vezes x ao quadrado menos 3 sobre 1 mais x quadrado ao cubo. Por quê? Porque aí eu estudo o sinal desse, faço na equação produto, na equação quociente, acabou. Tá bom? Vamos lá. Sinal do fator 2x. A gente já viu a raiz, né? A raiz de 2x é zero. Então tá aqui, ó. Zero. Isso aqui é uma função de que tipo? Primeiro grau, afim. Crescente? Crescente. Gráfico faz isso aqui, ó. Então, para cá ela é negativa e para cá ela é positiva. Confere? Outro fator, x quadrado menos 3. As raízes são mais ou menos raiz de 3. Então, tem uma para cá, ó, menos raiz de 3, e tem outra para lá, mais raiz de 3. Gráfico dessa função aqui é uma parábola com cavidade para cima. Então, faz assim, ó. Tá? Então, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Tudo bem? Tá? Esse fator de baixo vai interferir no sinal? Não, isso aqui é sempre positivo, isso aqui nunca zera. Então, não interfere no sinal, não preciso colocar. Tá? Faz a interseção. A interseção vai me dar o sinal da segunda derivada. Está aqui, ó, menos raiz de 3. Está aqui o zero. Está aqui o raiz de 3. Menos e mais, menos. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Mais e mais, mais. O que que isso significa para a minha função f? Significa que antes do menos raiz de 3, a concavidade é voltada para baixo. Entre menos raiz de 3 e 0, a concavidade é voltada para cima. Entre 0 e raiz de 3, para baixo. Depois do raiz de 3, para cima. Pronto. Tá? E aí você só escreve
concavidade para cima. Intervalos. Menos raiz de 3 a 0, união, raiz de 3 a mais infinito. Concavidade para baixo. Menos infinito a menos raiz de 3, união, zero raiz de 3. Tudo beleza? Pontos de inflexão. São os pontos onde há mudança de concavidade. Então, quais são? X igual a menos raiz de 3, x igual a 0, x igual a raiz de 3. Os três candidatos, nesse caso, nesse exemplo, foram pontos de inflexão. Tudo bem? Dúvidas? Fala. É um ponto onde há mudança de concavidade. Por exemplo, antes do menos raiz de 3, a concavidade é para baixo. Bem nesse menos raiz de 3, há uma mudança de concavidade. Ela passa a ser para cima. Sacou? Vamos olhar o gráfico aqui dessa função para ficar claro. Olha só. A função é x sobre 1 mais x ao quadrado. Tá aqui, ó. Vou colocar o ponto lá, ó. Só um instantinho. SQRT 3. Tá. Então os pontos são aqui esse ponto, 0 e 0, tá aqui o outro ponto. Olha só, esses pontos, deixa eu ver se eu consigo esticar aqui, que aí fica mais claro. Olha só, aqui é menos raiz de 3. Antes a concavidade é voltada para baixo. Do menos raiz de 3 a 0, a concavidade é voltada para... Então, houve uma mudança de concavidade aqui, então ele é ponto de inflexão. Tá? Do 0 ao raiz de 3 está aqui, ó. Do 0 ao raiz de 3, concavidade para baixo. Então, houve outra mudança de concavidade aqui no 0. Era para cima, passou a ser para baixo. Então, ele também é ponto de inflexão. E aqui agora está para baixo. E depois do raiz de 3, voltou a ser para cima. Então, mais uma mudança de concavidade. Então, mais um ponto de inflexão. Tudo tranquilo? Há alguma dúvida? Beleza. Então, isso aí é estudar concavidade e pontos de inflexão da função. Tá bom? Dúvidas? Não? Olha esse exemplo. Considere esse gráfico. Esse gráfico é o gráfico da derivada de uma função. Tá bom? Cuidado. Esse é o gráfico da derivada de uma função f. Na letra A, e aí esse exemplo, eu gosto desse tipo de exemplo, que é exemplo bem simples, mas que verifica se de fato o aluno compreendeu a parte teórica. Vamos ver se vocês compreenderam mesmo o que a gente falou desde as últimas aulas sobre primeira e segunda derivada de funções. Tá? Lembrando, primeira derivada te dá o quê? Crescimento e decrescimento. Segunda derivada te dá concavidade. Vamos ver então. Esse gráfico é o gráfico da primeira derivada.
Na letra A, eu quero os intervalos em que a função, não é a derivada, é a função é crescente e decrescente. Onde a função é crescente? Fala lá para mim, o intervalo. 6? Não, intervalo. De 1 a 6. Tem mais algum? De 8 a mais infinito, ou vamos recortar ali, de 8 a 9. Se colocasse mais infinito não tinha problema, mas tá ali de 8 a 9. Tudo bem? Tá claro para todo mundo por quê? Vou explicar. Por que que os intervalos de 1 a 6, de 8 a 9, a função é crescente? Porque a função é crescente onde a primeira derivada é positiva. Então eu tenho que olhar no gráfico da derivada onde ela está acima do eixo x. Então ela está acima do eixo x, ela é positiva de 1 a 6 e de 8 a 9. Fechou? Analogamente, a função vai ser decrescente onde a primeira derivada é negativa. Onde ela é negativa? De 0 a 1 e de 6 a 8. Pronto. Tranquilo? Encontre os valores máximos e mínimos locais. Como é que eu identifico os pontos de máximo ou de mínimo? Mudança de sinal de quem? Da primeira derivada. Se a primeira derivada passar de positiva para negativa, é porque esse ponto é ponto de máximo. E se a primeira derivada passar de negativa para positiva, é porque é ponto de mínimo. Vamos lá, volta lá para o gráfico. O gráfico. Quais são os pontos críticos? Pontos críticos dessa função, da função f. 1, 6 e 8, que são os pontos onde a derivada é zero. Ou não existe. Nesse caso, procuro só onde ela é zero. X igual a 1 é máximo ou mínimo? Passou de negativa, decrescente, para positiva, crescente. Então é mínimo. X igual a 1, mínimo. X igual a 6, máximo. Passou de positiva, crescente, para negativa, decrescente. Então x igual a 6, máximo. E x igual a 8, mínimo de novo, pela mesma análise anterior. Pronto. Tudo bem? Agora, isso foi da aula passada, agora da aula de hoje. Intervalos onde a função tem concavidade para cima. Intervalos onde a função tem concavidade para baixo. Agora eu quero ver. Onde a função f tem concavidade para cima? Um a 6? Por que de 1 a 6? De 1 a 4, por que de 1 a 4? Mas de 1 a 4? Será que aqui tudo é concavidade para cima? Lembrando que esse é o gráfico da derivada, tá? Vamos nos ater ao conceito. Menos 2? Acho que você quer dizer do zero, né? Do 0 a 2, tem concavidade para cima? Para baixo? Por quê? Para cima, por quê? Por quê? Está crescendo, muito bem. Olha só, para eu saber, lembra do teorema que eu mostrei no início da aula?
a segunda derivada é positiva, então a concavidade é voltada para cima. Por quê? Porque se a concavidade é voltada para cima, significa que as retas tangentes, os coeficientes delas, estão crescendo. Ou seja, a primeira derivada é crescente. Se a segunda derivada é positiva, é porque a primeira derivada é crescente. Não esqueçam disso, galera. Se a derivada de uma função é positiva, é porque a função é crescente. Então, se a segunda derivada de uma função é positiva, é porque a primeira é crescente. Então, eu tenho que olhar nesse gráfico, para eu saber os intervalos de concavidade para cima, eu tenho que olhar no gráfico onde a primeira derivada está crescendo. Aí volta lá para o gráfico. Ela está crescendo daqui para cá, ou seja, de 0 a 2. Tem mais algum intervalo onde ela está crescendo? Tem, né? De 3 a 5. Daqui para cá ela está crescendo de novo, ó. 3 a 5. Tem mais algum? 7 a 9. Sacou? Se eu quero os intervalos onde a concavidade é voltada para baixo, então a segunda derivada é negativa. Se a segunda derivada é negativa, é porque a primeira derivada é decrescente. Então eu tenho que olhar onde aquela função ali, que é a primeira derivada, está decrescendo. Está decrescendo da onde? Do 2 ao 3. Do 2 ao 3. E do 5 ao 7. Do 5 ao 7. E quais são os pontos de inflexão? São os pontos onde há mudança de concavidade. Quais são? X igual a 2, x igual a 3, x igual a 5 e x igual a 7. Tudo bem? Ficou claro agora? Tá bom? Beleza. Difícil isso? Não. Se você entender o conceito, não é difícil, mas você tem que entender o conceito. Tá bom? Beleza. Olha só, segundo teorema da aula de hoje, teste da segunda derivada. A gente falou do teste da primeira derivada. Para que serve o teste da primeira derivada mesmo? Não. Para ver se a função é crescente ou decrescente, tu olha simplesmente para o sinal da derivada. Máximos e mínimos. O teste da primeira derivada é para você verificar justamente isso aqui, ó. Porque eu analisei a segunda derivada, não foi a primeira. Mas imagina que esse aqui é o sinal da primeira derivada de uma função. Então, nesse intervalo, a função seria crescente ou decrescente? Decrescente. Aqui, crescente. Decrescente, crescente. Aqui não passou de decrescente para crescente? Então, esse ponto, pelo teste da primeira derivada, seria ponto de mínimo. Esse seria ponto de máximo. E esse seria ponto de mínimo novamente. Então, o teste da primeira derivada é o teste para você verificar máximos e mínimos da função de acordo com a mudança de sinal da derivada, nos pontos críticos. E o teste da segunda derivada? Também. Eu também vou verificar pontos de máximo e de mínimo. Só que utilizando a segunda derivada. Como assim, professor? Como é que a gente vai fazer? Olha o teorema. Mostra lá o teorema. Considere uma função que admite derivada até segunda ordem contínua no intervalo I e o ponto P desse intervalo. Se a derivada no ponto P é zero, se a derivada no P é zero, o P é o quê da função? Ponto crítico. Ponto onde a derivada é zero é ponto crítico. Ok? Só que ele é ponto crítico. Eu não sei se ele é ponto de máximo ou de mínimo ainda. Tá, mas se a derivada é zero e a segunda derivada no ponto P é positiva, então o ponto é de mínimo local. E se a segunda derivada é negativa, então o ponto é de máximo local. Por quê? Porque assim, ó, se a primeira derivada do ponto crítico é positiva, significa que a concavidade é voltada para... E esse ponto, que é o ponto onde a derivada é zero, a reta tangente
é horizontal, esse ponto vai ser ponto de máximo ou de mínimo? Mínimo. Lembra da parábola do segundo grau? Com cavidade para cima, o ponto aqui vai ser de mínimo. Com cavidade para baixo, o ponto vai ser de máximo. Esse é o teste da segunda derivada. Então, tu podes usar ou o teste da primeira ou da segunda derivada para verificar pontos de máximo ou de mínimo. Mas qual é o melhor? Depende da função. Aí vai ter funções que vai ser mais prático você usar o teste da primeira derivada e outras vai ser mais prático usar o teste da segunda derivada. Se você não quiser ficar analisando o sinal da primeira derivada, usa o teste da segunda derivada, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, olha. Olha essa função aí. Estou pegando a função f de x, x à quarta sobre 4, menos x à terceira, menos 2x quadrado, mais 3, tá? Eu quero usar o teste da segunda derivada. Primeira coisa para você usar o teste da segunda derivada é você encontrar os pontos críticos. Porque o teste da segunda derivada, você usa a segunda derivada para classificar os pontos críticos em máximo ou mínimo. Tudo bem? Então vamos primeiro achar o ponto crítico. Para achar o ponto crítico, eu derivo a função. Isso aqui vai ser x ao cubo, menos 3x quadrado, menos 4x. Confere? Para achar os pontos críticos, eu igualo a zero nesse caso. Que ela existe para todo mundo, né? Então eu vou igualar a zero. Resolve essa equação. Vou pôr x em evidência, fica mais fácil. X quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. E, portanto, ou x é igual a zero, ou x quadrado menos 3x menos 4 é igual a zero. E daqui eu posso tirar que x é igual a soma 3, produto menos 4. 4 e menos 1, né? Soma 3, produto menos 4. 4 e menos 1. Esses são os pontos críticos. Se eu fosse usar o teste da primeira derivada, o que eu faria agora? Analisaria o sinal da primeira derivada. Não é isso? Mas eu não quero isso mais. Eu quero usar o teste da segunda derivada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular a segunda derivada. Vamos calcular a segunda derivada. Segunda derivada é 3x quadrado menos 6x menos 4. Pronto, calculei a segunda derivada. E agora o que é que eu faço? Eu calculo o valor da segunda derivada em cada ponto crítico. Se o valor da segunda derivada no ponto crítico for positivo, no cavidade para cima, ponto de mínimo. Se for negativo, no cavidade para baixo, ponto de máximo. Tá bom? Então vamos calcular segunda derivada no ponto zero. Isso aqui vai dar quanto, gente? Menos 4. Isso é positivo ou negativo? Significa que x igual a zero é ponto de máximo. Calcula agora o valor da segunda derivada no 4. Isso vai dar 16 vezes 3, 48. 6 vezes 4, 24. Menos 4, 20. Isso aqui é positivo. O que significa isso? Que x igual a 4 é ponto de mínimo. Calculo o valor da segunda derivada no menos 1, outro ponto crítico. Vai dar 3 mais 6, menos 4, 9, 5. Positivo. Então, isso aqui é x igual a menos 1, é ponto de máximo. Pronto. Ficou claro? Se você quiser, você pode usar
o sinal da primeira derivada para encontrar isso. Mas agora você já sabe um outro teste. Alguma dúvida, gente? Tem alguma coisa errada? Estão olhando assim assustado? Eu acho que eu errei alguma coisa. Negativo, máximo, mínimo, mínimo. Ah, porque aqui eu coloquei máximo, né? Ah, tá. Vocês são raladas, né? Fala. Boa pergunta. E se der zero? Aí o teste é inconclusivo. Vou te dar um exemplo. Se der zero, eu não sei se é máximo ou mínimo. Eu tenho que rebolar e ver uma outra forma de não nesse sentido, né? Mas ver uma outra forma de classificar o ponto, tá? Olha só. Olha esse exemplo aí do slide. X ao cubo menos 3x quadrado mais 3x menos 1. Será que o teste da segunda derivada pode ser usado aí? Vamos lá. Deriva uma vez 3x quadrado menos 6x mais 3. Confere? Acha os pontos críticos. Igual a zero. Se eu simplificar tudo por 3, isso aqui fica x quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Isso aqui é nada mais, nada menos que x menos 1 ao quadrado igual a zero, e, portanto, x é igual a 1. Tem só um ponto crítico. Tá? O que eu faço agora? Segunda derivada, né? Para eu poder calcular o valor dela no ponto crítico. 6x menos 6. E aí calcula agora o valor da segunda derivada no ponto crítico 1. Dá 6 vezes 1 menos 6, que dá 0. Opa, então o teste nesse caso é inconclusivo. Eu não sei, pelo teste da segunda derivada, se este ponto é ponto de máximo ou de mínimo. Mas tem como descobrir? Tem. Bora fazer assim, ó. A segunda derivada nessa, eu já sei que x igual a 1 é raiz, porque deu zero, então é raiz. Olha para o sinal dessa derivada, dessa segunda derivada. É uma função afim, crescente, aqui é positivo e aqui é negativo. Tudo bem? O que isso significa para a função f? Que aqui a concavidade é para cima e aqui é para... Então esse ponto é que? Inflexão. Então aquele ponto ali é ponto de inflexão. Tudo bem? Alguma dúvida? Com certeza? Bonito, né? Eu acho bonito essas coisas. Olha só. Então, agora a gente vai pegar... Deixa eu ver que horas são. Temos bastante tempo ainda. Nós vamos pegar esses conceitos e vamos... Eu vou apagar aqui porque eu quero encher o quadro, tá? E vamos tentar... Aqui eu posso apagar, né? Vamos tentar esboçar. Prestem bem atenção que isso é questão certa na prova de sexta, tá? Então prestem atenção. A gente quer tratar agora de esboço de gráficos de funções. Para esboçar gráfico de funções, você precisa pegar tudo que você aprendeu de funções até agora. Qual foi a primeira coisa que vocês aprenderam sobre funções? Domínio e imagem. Vamos nos ater apenas ao domínio da função.
Domínio é essencial. Quando tu pegas uma função, tu tens que identificar de imediato o domínio dela. Tá? Segunda coisa. Aí agora, para a gente esboçar o gráfico, a gente vai precisar de intervalos de crescimento e decrescimento. Onde a função é crescente ou decrescente, junto com os máximos e os mínimos. Porque eu já mato 2 coelhos com uma cajadada só. Crescimento e decrescimento já me dá os pontos de máximo ou de mínimo. Tudo bem? Depois, concavidade e pontos de inflexão. Beleza? Aula passada, aula de hoje. Já sabemos isso. Tudo bem? Depois, assíntotas. Nós temos quantos tipos de assíntotas? Hã? Na verdade são 3, mas aqui a gente vai ficar só em 2. Tem as assíntotas oblíquas também, tá? Mas vamos ficar só em 2. Horizontais e verticais. Como eu identifico as assíntotas horizontais? O limite da função. Para eu identificar as assíntotas horizontais, eu vejo para onde o limite da função vai quando x tende a mais ou a menos infinito. Se convergir para um número real, então a reta y igual a esse número vai ser uma assíntota horizontal. Tá bom? E as verticais? Eu olho os pontos que não pertencem ao domínio da função e estudo o limite tendendo à direita e à esquerda desse ponto. Se explodir para cima ou para baixo, então é porque a reta x igual a esse ponto, que não está no domínio, é uma assíntota vertical. Então, para estudar assíntotas horizontais e verticais, eu tenho que estudar os limites laterais quando x tende a um certo ponto e os limites quando x tende a mais ou menos infinito. E isso fez parte do conteúdo de limite que nós já estudamos. Tudo beleza? Tá? Assíntotas. Eu posso acrescentar um item aqui como interseção com os eixos. Ou seja, onde o gráfico corta o eixo Y e o eixo X. O eixo X é onde tem as raízes, né? O eixo Y é só fazer f de 0, você encontra, tá? E o último passo é esboçar o gráfico. Pronto. Um roteirozinho prático para você tentar esboçar gráficos de funções. Exprime o domínio. Olha os intervalos de crescimento, decrescimento e os pontos de máximo e de mínimo. Olha a concavidade e os pontos de inflexão. Olha as assíntotas verticais e horizontais. Olha as interseções com os eixos. E olha e faz, a partir desses 5 passos, faz o esboço do gráfico. Tá bom? Vamos testar os nossos conhecimentos com um exemplo aqui. Peguei uma funçãozinha aqui bonitinha para a gente começar a brincar. Uma função cúbica. A função x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1, tá? Vamos olhar, tentar esboçar o gráfico dessa função. Qual é o domínio dessa função, galera? Todos os reais, porque essa função é uma função polinomial do terceiro grau. Então, o domínio dessa função são todos os reais. Tudo bem? Segundo passo, crescimento, decrescimento, máximos e mínimos. Para isso, eu preciso da primeira derivada.
Deriva uma vez. Presta atenção, tá? 3x² menos 2x menos 1. Acha os pontos críticos. Nesse caso, basta igualar a 0. Tem que resolver essa equação do segundo grau. Isso aqui vai dar 4 mais 12, 16, o discriminante. Então, as raízes são 2 mais ou menos 4 por 6. Ou seja, as raízes são 1 e menos 1/3. Vê se vocês acompanharam aí. 6 por 6, 1. 2 menos 4 menos 2 por 6 simplifica menos 1/3. Tá bom? Esses dois pontos são os pontos críticos. Analise o sinal da primeira derivada. Aqui, ó, menos 1/3 e 1. Essa primeira derivada é uma parábola com cavidade voltada para cima. Então, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Significa que a função ela é crescente aqui, decrescente aqui e crescente aqui. Tudo bem? Esse ponto é ponto de máximo local. Esse ponto é ponto de mínimo local. Alguma dúvida? Tranquilo até aí? Beleza. Segundo passo já foi. Terceiro passo. Calcula a segunda derivada. Quero com cavidade e ponto de inflexão. Calcula a segunda derivada. Então vai ficar 6x menos 2. Candidatos a ponto de inflexão, é só igualar a 0. Aqui sai direto que x é igual a 1/3. Confere? Tudo bem? Tá. Estudo o sinal da segunda derivada. 1/3. Função afim, crescente, aqui é positivo, aqui é negativo. Então, aqui a concavidade é voltada para baixo e aqui a concavidade é voltada para cima. Então, este carinha aqui é ponto de inflexão. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Quarto passo. Assíntotas. Vamos relembrar as assíntotas, tá? Eu acho que alguns esqueceram o cálculo de assíntotas. Vamos lá. Primeiro as horizontais. Eu vou calcular o limite da função x² menos x² menos x mais 1 quando x tender a mais infinito. Como é que calcula esse limite? Não vai dizer o seguinte, professor, isso aqui é mais infinito, isso aqui é menos infinito, isso aqui é menos infinito mais 1. Cancela, cancela, isso aqui é mais infinito mais 1. Eu dou 0 para toda a prova. Tá bom? Por favor. Como é que a gente faz isso? Lembra? O x ao cubo em evidência. Limite, quando x tende a mais infinito, x ao cubo em evidência. Vai ficar 1 menos 1 sobre x. Deixa eu colocar para cá, senão não vai caber aqui, tá? X ao cubo em evidência.
1 menos 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo. Quando x tende a mais infinito, isso aqui vai a 0, isso aqui vai a 0, isso aqui vai a 0. Então, o parêntese vai a 1, e 1 vezes algo que está indo para infinito, vai para infinito. Tudo bem? Observem que, quando x tender a menos infinito, eu faço a mesma coisa, e aqui vai ficar menos infinito, e esse tendendo a 1. Então, tudo vai a menos infinito. Então, quando o x vai para mais infinito, ou seja, quando o gráfico, você vai olhando o gráfico para a direita do eixo x, a curva está subindo. Está indo para mais infinito. E quando você olha para a esquerda do eixo x, a curva está indo para baixo. Está indo para menos infinito. Tudo beleza? Pergunta, tem assíntota horizontal essa função? Não. Teria assíntota horizontal se esse limite fosse para algum desses limites fosse para um número real, tipo, vai para 2. Então a reta y igual a 2 seria uma assíntota horizontal. Tudo bem? Tá. E as possíveis assíntotas verticais? Eu calculo o limite quando x tende ao ponto pela direita ou pela esquerda. Mas tem algum ponto candidato à assíntota vertical? Diga não. Por que não? Porque não está no domínio, não tem nenhum que não esteja no domínio da função. Todos os reais é o domínio da função. Tá? Então, aqui não existe assíntota horizontal e não existem assíntotas verticais. Essas verticais porque o domínio da função são todos os reais. Então, não tem assíntota vertical. Tudo bem? Tá. Quinto passo. Raízes e interseções com os eixos. Primeira coisa, onde corta o eixo y? Corta o eixo y no f de 0. Quanto é f de 0? F de 0 é 1. Então, corta o eixo y no 1. Onde corta o eixo x? É onde são os pontos de x que zeram a função. Tá? Então, eu tenho que procurar onde essa função x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 é 0. Só que aí eu tenho um probleminha, que é uma equação do terceiro grau. Não tem uma fórmulazinha fácil para a gente calcular isso. Mas dá para identificar uma das raízes no olhômetro. Quem é uma raiz? Quem é um valor de x aí que quando eu jogar aí vai dar 0? 1. 1 menos 1, 0. Menos 1, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, x igual a 1 é raiz. Então, o gráfico corta o eixo x no ponto x igual a 1. E os outros? As outras raízes? Aí eu posso dividir os polinômios, esse por x menos 1, ou usar Brillouin, né? Estudaram Brillouin? Não? Então, eu vou fazer por divisão de polinômios. Brillouin é mais prático, tá? Que sai mais rápido, mas tudo bem. Eu divido por x menos a raiz, ou seja, x menos 1, tá bom? Quem eu coloco aqui para dar x ao cubo? X ao quadrado. X quadrado vezes x, x ao cubo. X quadrado vezes menos 1 menos x quadrado. Subtrai um do outro, ó. Esse vai cancelar com esse vai cancelar com esse. Sobra nada. Então eu abaixo o outro fator, menos x. E eu vou abaixar logo mais um, porque quando eu colocar o menos 1 aqui, né, que tem que ser menos 1, porque menos 1 vezes x dá menos x. Aí eu faço menos 1 vezes menos 1, dá mais 1. Olha só. Quando eu subtraio, resto 0.
tá? Se você quisesse, poderia usar Abril-Ruffini, mais uma vez, tá? Como é que a gente usa Abril-Ruffini? Bota aqui a raiz que tu achou, essa. Bota aqui os coeficientes do polinômio original. Aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1 e aqui é 1. Abaixa esse primeiro. Multiplica e soma. Multiplica e soma. Multiplica e soma. Tudo bem? 1 vezes 1? 1. Menos 1? 0. 0 vezes 1? Vezes menos, mais menos 1? Menos 1 vezes 1? Menos 1 mais 1? Opa, isso aqui é bacana, porque deu resto 0. Sim, deu resto 0, como a gente já tinha visto. Aquele último lá é o resto, tá? Coeficiente do resto. E esses caras aqui, esses são os coeficientes do polinômio com 1 grau a menos do que o original. Tá? Então, o grau do original é grau 3. Então, o grau desse aqui que eu achei, que eu vou achar, é grau 2. Então, esse é o coeficiente A, o B e o C. Então, fica x² mais 0x menos 1. Ou seja, x² menos 1. Que é esse, cara. Tudo bem? O que isso significa, gente? Resumo da história. Significa que o polinômio x² menos x² menos x mais 1, ele pode ser reescrito como o produto desses dois. X menos 1 vezes x² menos 1. Então, isso aqui, quando eu igualo a 0, ou esse é 0, e eu já tinha achado que x igual a 1 é uma raiz. Essa é uma raiz. Ou esse é 0, x² menos 1 é igual a 0, e, portanto, x é igual a mais ou menos 1. A raiz 1, ela tem multiplicidade 2 aí nesse polinômio. Tá? Ela é 2 vezes raiz desse polinômio. Então, as raízes, em geral, são 1 e menos 1. Ou seja, o gráfico dessa função corta o eixo x no menos 1 e no 1. E no eixo y corta no 1. Tudo tranquilo? Já temos todas as informações para esboçar o gráfico da função. Vamos lá, vamos esboçar o gráfico dessa funçãozinha aqui. Sexto e último passo. Ah, uma coisa que eu esqueci. Quando eu for esboçar o gráfico, eu preciso dos pares ordenados. Certo? Então, por exemplo, eu sei que como esses caras aqui são raízes, o 1 e o menos 1 são raízes, então vou colocar bem aqui, ó, assim, ó. 1 menos 1. Então eu sei que a curva vai passar aqui e aqui. Tudo bem? E como eu sei que corta o eixo y no 1, então eu sei que vai passar aqui assim, ó. Então esse par ordenado é o par 0 e 1. Esse aqui é o par 1 e 0. Esse aqui é o par menos 1 e 0. Tudo bem? Só que eu preciso fazer essa mesma análise para os outros pontos críticos que eu achei. O ponto de inflexão, ponto de máximo, ponto de mínimo. Porque senão o gráfico fica... Claro, a gente não vai exigir de vocês uma coisa, tem que ser milimetrado ali e tal, né? Mas também tu colocar um ponto aqui, o ponto 100, tu colocar do lado do número 2, então fica totalmente fora de escala. Tá? Então é preciso, por exemplo, esse ponto 1 aqui, qual é o par ordenado dele? Bom, esse 1 é a raiz, né? Então ele passa no 1 e 0.
Esse ponto menos 1/3. Ah, é menos 1/3 e quanto em y? Aí eu preciso calcular a imagem desse ponto, para eu poder olhar lá no plano cartesiano onde é que ele está, mais ou menos. Sacou a ideia? Então tem que pegar o menos 1/3 e calcular o valor da função desse menos 1/3. Então vai ficar assim, ó. Vamos calcular aqui embaixo, rapidinho. F de menos 1/3 é menos 1/3 ao cubo, que dá menos 1/27, menos 1/3 ao quadrado dá 1/9, então fica menos 1/9, menos o menos 1/3 dá mais 1/3, mais 1. Quanto é que vai dar isso aqui? Tira o mínimo, é 27. Fica menos 1, fica menos 3, fica mais 9 e fica mais 27. 27 menos 4, mais 9, 5, 27 mais 5, 32 27avos. Então o par aqui dá 32 27avos. Um pouco acima de 1. Então bem aqui, ó, menos 1/3. Vamos tentar estimar aqui menos 1/3. Mais ou menos aqui, menos 1/3. E aqui assim, mais ou menos. Ó. 32 27avos está acima de 1. Tudo bem? Tem que fazer a mesma coisa para esse cara, 1/3. Vou calcular lá, vamos fazer aqui direto. 1/3. 1/3 ao cubo, 1 sobre 27, menos 1/9, menos 1/3, mais 1. 27, 1, menos 3, menos 6, menos 9, mais 27. Menos 12, mais 1, menos 11, mais 27, 16, 27. Metade de lá, olha. Então aqui o par ordenado, aqui, ó, é 1/3, 16, 27avos. Então 1/3 que vai aparecer bem aqui, ó. 1/3 e bem na metade dessa distância aqui, pá. 16 por 27. Tá claro? Só para a gente ter uma noçãozinha da escala, de onde os pontos vão passar de fato, tá? Agora vamos tentar esboçar o gráfico. Como é que vocês acham que vai ser esse gráfico? Vamos lá. Esse ponto x igual a 1/3 é ponto de quê? Olha lá. Ponto de? Não, menos 1/3. Máximo. Menos 1/3 é ponto de máximo. Então a curva aqui, ó, deve fazer algo assim, ó. Bem aqui, ó, deve fazer algo assim, ó. Tudo bem? Esse ponto x igual a 1, além de ser raiz, ele é ponto de quê? Mínimo. Então, bem aqui, a curva deve fazer algo assim, ó. Tudo bem? Esse ponto x igual a 1/3, ele é o quê? Ponto de? Antes dele, a concavidade é voltada para baixo e depois para cima. Então, ele é ponto de inflexão. Então, aqui, ó. Aqui, a curva deve fazer algo assim, ó. Concavidade voltada para cima, depois dele. E antes dele, a curva tem que passar aqui, ó. Então, deve fazer algo assim, ó. Voltada para baixo antes dele. E aqui, deve fazer algo assim, ó. E tem que passar aqui, ó. Com cavidade voltada para baixo, sempre aqui, ó. Tem que passar aqui, porque é raiz. E quando você vem para o lado esquerdo, x tendendo a menos infinito, vai para onde? Para menos infinito, então vai para baixo. Então vem embora. E quando você vai andando para o lado direito, x tendendo a mais infinito. X tendendo a mais infinito vai para onde?
mais infinito. Então vai lá para cima. Então deve ser mais ou menos assim o gráfico da função. Tá? Vamos colocar aqui no GeoGebra para tirar a prova dos 9. X à terceira menos x quadrado. Essa questão certa na prova. Menos x menos 1. Olha só. Tudo bem? Claro que o meu desenho está bem feio, mas dá para entender, né? Alguma dúvida? Fala, querida. Esse limite especificamente não, né? Porque tu não pode fazer aquilo mais, porque esse aqui vai para mais infinito, esse vai para menos infinito por causa desse menos, esse já vai para menos. E aí, quando tu analisa termo a termo, tu não sabe se esse mais infinito e esse menos infinito, quem se sobrepõe a quem? Né? Quem está puxando quem? Quem está indo para infinito positivo ou negativo mais rapidamente? Então, por isso tem que colocar esse x ao cubo em evidência para poder olhar isso, tá? Não tem muito jeito aí não. Tá bom? Mais alguma dúvida, galera? Não? Vamos fazer mais uma. F de x igual 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Essa daí. Domínio dessa função. Domínio dessa função, galera. Reais menos o zero. Tranquilo? Crescimento e decrescimento. Deriva. Derivada da constante é zero. Derivada de 1 sobre x. Direto, quanto é? Menos 1 sobre x ao quadrado, né? Porque 1 sobre x é x a menos 1, pessoal. Tá? Então, deriva, o menos 1 cai e subtrai uma unidade dos expoentes. Menos 1, menos 1, menos 2. Aí inverte, então fica menos 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Seguindo essa lógica, qual é a derivada de 1 sobre x quadrado? Menos 2 sobre x ao cubo. Porque 1 sobre x ao quadrado é x a menos 2. Então, deriva fica menos 2 vezes x a menos 2 menos 1, que é menos 3. E aí inverte, vem para cá. Tá bom? Beleza. Essa derivada, ela não existe aonde? No zero. Mas esse zero vai ser ponto crítico? Ele está no domínio da função? Então eu vou olhar os pontos onde a primeira derivada é zero, se anula. Tá bom? Então tem que resolver essa equação aqui, pessoal. Vamos lá. Como é que resolve essa equação? Menos 1 sobre x quadrado. Menos 2 sobre x ao cubo igual a zero. Ou seja, isso aqui eu posso tirar reduzir a um denominador, então fica menos x menos 2, né? Igual a zero. Igual a zero. Tudo bem? Isso aqui vai ser zero quando x vai ser, quando menos x menos 2 for zero.
Ou seja, isso aqui é zero quando x for igual a menos 2. Este é o ponto crítico. Tudo bem até aí? Vamos analisar o sinal. Observem que, para analisar o sinal, eu tenho que analisar o sinal do menos x menos 2 e do x ao cubo. Tudo bem? Olha só. Sinal do menos x menos 2. A raiz aqui é x igual a menos 2. Essa reta aqui, ó, menos x menos 2, ela é uma reta decrescente. Então aqui é positivo e aqui é negativo. Tudo bem? E o sinal de x ao cubo, que está no denominador? Qual é a raiz? É zero, mas o zero não está no domínio, então eu boto aqui a bolinha aberta, para eu não esquecer. Depois do zero, x ao cubo é positivo e antes do zero, x ao cubo é negativo. Traça a interseção e aí obtém o sinal da primeira derivada. Menos 2, 0. Mais e menos, menos. Menos e menos, mais. Menos e mais, menos. Então aqui decresce, aqui cresce e aqui decresce de novo. Tudo bem? Crescente, função crescente de menos 2 a 0. Deixa eu anotar dessa vez aqui, ó. Crescente de menos 2 a 0. Decrescente de menos infinito a menos 2. União de 0 a mais infinito. Tudo bem? X igual a menos 2 é ponto de máximo? Mínimo, né? Mínimo. X igual a menos 2. E o x igual a 0 é ponto de nada, porque ele não está no domínio da função. Cuidado. Tudo bem? Beleza. Vocês estão espertos, né? Terceiro passo. Concavidade ponto de flexão. Então tem que derivar de novo a função. Vamos lá. Derivada de menos 1 sobre x quadrado. Você concorda que vai ser 2 sobre x ao cubo? Porque isso aqui é menos x elevado a menos 2. Aí deriva o menos 2 com esse menos vai dar mais. Então fica 2 sobre vezes x a menos 3. Aí inverte 2 sobre x ao cubo. Tá bom? E a derivada dessa aqui, ó, vai dar 6 sobre x à quarta. Né? Porque já tem menos 2 vezes a derivada de x a menos 3. Então esse menos 3 com menos 2 dá 6 vezes x a menos 4, aí inverte. Tá bom? Não existe no zero, mas o zero não está no domínio, então igual a zero. Tá? Então tem que resolver essa equaçãozinha aí. Vamos reduzir tudo a um denominador, x à quarta. Então aqui fica 2x mais 6 igual a zero. Tudo beleza? Tá? Isso aqui vai dar zero quando 2x mais 6 é zero e 2x mais 6 é zero quando x é menos 3. Tudo bem? Tá? Vamos estudar o sinal da derivada. Segunda derivada é 2x mais 6. A raiz dele foi menos 3. Tá bem aqui, ó. Isso aqui é uma reta crescente, então aqui é negativo, aqui é positivo.
x à quarta, o sinal não muda, porque o expoente aí é positivo. Mas eu vou colocar, porque tem essa bolinha aberta no zero e tem que ter cuidado. Tudo bem? Faz a interseção, eu vou ter o sinal da segunda derivada. Menos 3, 0. Menos e mais. Menos. Mais e mais. Mais. Mais e mais. Mais. Então aqui a curva é côncava para baixo. Aqui é côncava para cima. E aqui é côncava para cima. Este pontinho bem aqui é ponto de inflexão. Este ponto não é nada porque não está no domínio da função. Tudo bem? Tá. Beleza. Quarto passo. Agora as assíntotas. Primeiro, limite quando x tender a mais infinito da função 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Gente, presta atenção. Quando x tende a mais infinito, 1 sobre x tende para quanto? Para 0. E 1 sobre x quadrado? Para 0. Então isso aqui vai para onde? Para 1. Significa que a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Tudo bem? Você vai andando para a direita no eixo x, então a reta y igual a 1, aqui ó, eu não sei como é o comportamento, pode ser assim, mas ela vai, a curva vai se aproximando da reta. Beleza? Tá? Só que agora eu tenho que estudar o limite quando x tende a menos infinito ainda. 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado. Mesma ideia, quando x tende a menos infinito, isso aqui vai a 0, isso aqui vai a 0. Então isso aqui vai a 1. E a mesma conclusão daqui se aplica aqui. Y igual a 1 é a assíntota horizontal. Beleza? Tudo bem? Agora, limite, tem algum ponto que não está no domínio? O zero. Então eu tenho que calcular o limite quando x tende a 0 pela direita e pela esquerda do zero. Sempre calcula os 4 limites, porque na hora do esboço do gráfico, isso aqui vai ajudar. Quando o x está indo para a direita, você olha para a direita do eixo x, para onde está indo a curva? Para a esquerda, para onde está indo a curva? Para o zero, está indo para onde? Pela direita e pela esquerda. Então, calcula todos os limites, tá? Vamos lá. Esse aqui, 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Tá? Quando x tende a 0 pela direita, está indo para onde? 1 sobre x está indo para onde quando x tende a 0 pela direita? Mais infinito. E o 1 sobre x quadrado também. Então, isso aqui tudo está indo para onde? Para mais infinito. Opa, conclusão. X igual a 0 é a assíntota vertical. Se vai para mais ou para menos infinito, é a assíntota vertical. Beleza? E aqui, quando x tende a 0 pela esquerda, 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. E agora essa? Quando x tende a 0 pela esquerda, 1 sobre x vai para onde? Para menos infinito. Isso aqui vai para menos infinito. E isso aqui?
para mais infinito por conta do quadrado. Então isso tudo vai para onde? Não sei, não dá para analisar desse jeito. Então tem que bolar alguma outra forma aí de analisar. Alguma ideia? Não dá para fazer assim. Então tem que mexer em alguma coisa, né? Bora fazer assim, ó. Limite. Quando x tende a zero pela esquerda. Vamos pôr 1 sobre x quadrado em evidência? Vai ficar assim, ó. X quadrado mais x mais 1. Vê se você concorda. Esse vezes esse dá 1. Esse vezes esse dá 1 sobre x. E esse vezes esse dá 1 sobre x quadrado. Agora analisa. Quando x tende a zero, isso vai a zero, isso vai a zero. Então o parêntese vai a 1. E isso aqui vai a quanto? A mais infinito. Então tudo vai para onde? Para mais infinito. Tudo bem? Daquele jeito não dá, mas assim dá, tá? Mesma conclusão daqui, né? X igual a zero é a assíntota vertical. Mesma conclusão. Quinto passo. Quinto passo. Eita, tem hora que o giz engata. Interseções com os eixos. Não dá para calcular f de zero. F de zero não existe. Então essa função não corta o eixo x. Desculpa, o eixo y. Tá bom? Dá para encontrar f de x. Dá para encontrar x que faz f de x de zero? Vamos ver. 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado igual a zero. Reduz a um denominador só. X quadrado mais x mais 1 igual a zero. Isso dá zero quando x quadrado mais x mais 1 for zero. E o discriminante disso aqui é 1 menos 4, que dá menos 3, que é negativo. Então não existem raízes reais. Então não corta o eixo x também. Tudo bem? Tá? Então como é que fica o gráfico? Vamos tentar analisar agora. Oi? Oi? Não, né? Não tem valor máximo. Tá? Ela explode para mais infinito. Bom? Vamos olhar o gráfico. Olha, eu vou colocar logo um pontilhado aqui, ó. Porque y igual a 1 é a assíntota horizontal. E eu vou colocar o eixo y pontilhado, porque a reta x igual a 0 é a assíntota vertical. Tudo bem? Tá? Quais são os pontos críticos? X igual a menos 2. Tem o x igual a menos 2 aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Tem o menos 3 que é ponto de inflexão. Então, menos 3, menos 2. Tá? Eu tenho que olhar o par ordenado, né? Sempre. Menos 2. Substitui o menos 2 aqui, ó. Vai dar 1 menos meio mais 1 quarto. Menos 2 ao quadrado, 4. Então, dá 4
4 menos 2 mais 1, 3 quartos. Então, o par aqui ó, é menos 2 e 3 quartos. Tudo bem? E o menos 3, 1 menos 3 dá menos 1/3 mais 1 nono. 9, 9, menos 3 mais 1, 6, 7. 7 nonos. Então aqui, ó, o par aqui é menos 3 e 7 nonos. 7 nonos é maior que 3 quartos, né? É. 28, tá? 7 nonos está acima de 3 quartos. Então, menos 2 e 3 quartos. Vou colocar o 3 quartos bem aqui assim, ó. 3 quartos. Menos 3 e 7 nonos. 7 nonos está por aqui assim, ó. Pouquinho, uma besteirinha acima de 3 quartos. 7 nonos. Então a curva tem que passar aqui e aqui. Esse cara aqui é ponto de inflexão, x igual a menos 3. E esse cara é ponto de mínimo local, x igual a menos 2. Mínimo local. Tudo bem? Tá? No x igual a 0, ele não é nada. Mas é importante perceber que antes dele está crescendo e depois dele está decrescendo. Tá? E a concavidade, antes dele e depois dele, é voltada para cima. Antes do menos 3 é voltada para baixo. Então vamos tentar decifrar. Aqui, a concavidade é voltada para baixo. E essa reta é uma assíntota horizontal. Então deve fazer algo assim, ó, a curva. Ó. Tudo bem? Concavidade voltada para baixo e a assíntota horizontal. Pode estar meio fora de escala aí, mas tudo bem. Tá? Daqui em diante, a concavidade é sempre voltada para cima. E esse cara é ponto de mínimo. Então aqui deve fazer algo assim, ó. Tudo bem? E quando você vai se aproximando do zero pela esquerda, está indo para onde? Para mais infinito. Então explode aqui assim, ó. Sacou? Quando você vai para o zero pela direita, também explode. Então deve estar fazendo algo aqui assim, ó. E a concavidade tem que ser voltada para cima. Tá bom? E aí a reta, tanto para x menos infinito, tendeu a 1, e para mais infinito, tendeu a 1. Então a curva vai se aproximando dessa reta. Só que ela não passa pela reta. Ela só se aproxima. E a concavidade é voltada para cima. Então vem. Deve fazer algo assim, ó. Sacou? Então deve ser mais ou menos esse o gráfico da função. Vamos confirmar? 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Está aqui a curva. Tá? Não está mais ou menos parecida aí com o que a gente fez. É claro que aqui, ó, é bem suave, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui a escala para a gente perceber melhor a mudança de concavidade. Olha só a mudança de concavidade, como ela é suave, ó. Mas quando eu dou o zoom aqui, aí dá para ver melhor. Bem por aqui assim, ó, a concavidade é voltada para baixo, vai tendendo a reta y igual a 1. Aqui, deixa eu colocar aqui a reta, é x igual a menos 3, né? X igual a menos 3. Olha, bem aqui, ó, x igual a menos 3. Nesse ponto aqui, a concavidade passa a ser voltada para cima. Para cima. Tá? E aqui, concavidade para baixo e tudo mais. Gente, ficou claro?
Alguma dúvida? Não. Tentem fazer na casa de vocês. Cadê o exercício? Esse aqui. F de x igual a e elevado a x sobre x, tá? E mais os outros exercícios da seção 4.3 lá do livro do Stuart, tá bom? Tentem esboçar os gráficos daquelas funções. Um forte abraço e até quarta-feira, tá?